Vamos lá, como para esse primeiro vídeo, eu decidi que eu falaria um pouco sobre o que me trouxe a escolher isso, né? Na verdade, vamos começar pelo começo. Eu lido com a obesidade desde que eu tinha meus... Acho que desde que eu me entendo por gente mesmo. Minha mãe me deu muita vitamina quando eu nasci, né? E assim, não só isso, mas fatores genéticos também associados me fizeram engordar muito ao longo do tempo. E aí, desde que eu era criança, eu vou tentar deixar a foto aqui, mas desde que eu era criança eu lido com esse processo, né, de obesidade, com essa doença. E aí, a bariátrica não foi minha primeira opção, né? Desde sempre eu venho lutando desde criança, e aí eu fiz consulta com nutricionista desde criança já, e eu fiz acompanhamento, e aí, como as coisas vão piorando ao longo do tempo, né? A gente vai tendo cada vez mais, como eu posso dizer, mais problemas na nossa vida, seja social, pessoal, de saúde, né? E isso me impactou durante a vida inteira, no ensino médio e tudo mais, né? Questão de, queria fazer educação física, mas tinha vergonha, queria colocar a roupa para fazer educação física, mas tinha vergonha, queria participar de algumas atividades, mas tinha vergonha. E assim, né, como a maioria das pessoas obesas, eu fui carregando esse fardo. Deixa eu ajeitar só um pouco aqui. Pronto. E aí eu fui carregando esse fardo desde então. Com isso tudo, surgiu aí antes da pandemia, eu decidi seguir uma coisa que deu certo para alguma amiga, né, que foi o jejum intermitente. E aí, com o jejum intermitente, inclusive, para quem nunca fez, eu recomendo essa tentativa, né? Como eu falei, eu tentei primeiro nutricionista, minha segunda tentativa foi jejum intermitente. E aí, esse jejum intermitente eu fiz por conta própria, né? Comecei o jejum, né, com 12 horas, 16 horas, 24 horas, depois 48 horas. Foi o máximo que eu alcancei nessa primeira vez que eu fiz. O jejum intermitente funcionou para mim, funcionou por um bom período de tempo, tá? Realmente me entregou um resultado rápido, né? Porque o que acontece? A gente que é obeso, que a gente que é gordinho mesmo, a gente quer um resultado rápido para motivar. Quando a gente começa a fazer uma dieta e vê que não está funcionando, aí a gente acaba desistindo. Essa é a maioria da reclamação das pessoas e pelo menos de obesidade como eu que eu conheço. E aí, fiz jejum intermitente. Paulo, quantos quilos você emagreceu com jejum intermitente? Cerca de 30 quilos, no prazo de 2 meses. Então, assim, foi uma coisa muito transformadora. Eu diria 1 mês e meio para 2 meses. Foi algo, assim, incrível na época. Eu pesava, acho que 120 quilos, eu baixei para 90, muito rápido mesmo. E aí eu tava com um corpo, velho, assim, que eu gostava mesmo, meus irmãos. E aí chegou a Covid, né? Como eu tinha emagrecido, como eu tinha feito jejum intermitente por conta própria, acabou que eu não fiz o acompanhamento devido, né? Por exemplo, reposição de vitamina. E aí chegou a época da Covid. O que aconteceu, meus irmãos? Aconteceu que simplesmente minha imunidade baixou, foi no chão praticamente, e eu tive um episódio com a Covid extremamente diferenciado dos demais, que era só aquela gripezinha. Eu fiquei internado com Covid por 14 dias, em estágio assim que eu realmente pensei que eu ia falecer, né? E justamente isso tudo por conta dessas vitaminas minhas que baixaram todas por conta desse jejum intermitente. Eu fazia cerca de jejum todo dia 24 horas, ou seja, teve um período quando eu vi que eu estava começando a perder, primeiro eu fiz de 16 horas, né? Aí eu comecei a perder peso, mas quando eu engatei mesmo, eu comecei a fazer jejum de 24 horas, que aí deslanchou assim minha perda de peso, né? Que aí eu só almoçava e o resto do dia era chá ou água ou café sem açúcar, o resto do dia. Com o retorno da Covid, eu fiquei com muito medo de não comer. E aí foi o que me prejudicou bastante, porque foi como eu tivesse criado um trauma
de não comer, minha vitamina baixar e eu quase eu morrer, né? Porque eu fiquei com esse trauma de quase morte. E aí comecei a engordar de novo, veio o período de isolamento, comecei a ter muita ansiedade. E aí veio ansiedade com faculdade, ansiedade com trabalho, ansiedade com tudo, né? E aí acabou que eu fui comendo essa cidade, fora problemas pessoais que eu tava tendo bastante em casa. Acabou que eu fui ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso, até que cheguei no atual 153 quilos. É, é isso mesmo. E aí, no começo desse ano, 2025, nós estamos em 2025, em janeiro desse ano, eu tentei outra técnica, que foi o Monjaro, que chegou, né, no Brasil. Fiquei sabendo, né, e aí fui procurar um médico para fazer com um médico, né. Tem gente que faz de forma clandestina, mas eu tentei fazer acompanhamento com um médico nutrólogo e endocrinologista. Fiz acompanhamento com ele por 3 meses, mas o Monjaro não me deu resultado, né? Pelo menos não o que eu e o doutor esperávamos. Eu emagreci cerca de 8 quilos num período de 3 meses. Pra gente que perde cerca de 30 quilos dentro de 2 meses, o meu resultado foi assim, praticamente nada, né? Mas ainda assim, 8 quilos eu fiquei satisfeito, mas não era objetivo, porque eu preciso perder muito mais para sair da obesidade mórbida, né? Como eu falei, né, eu já sabia da bariátrica, já tinha pensado bastante. Inclusive já tinha negligenciado, muitas das vezes eu não queria fazer realmente. A bariátrica não é algo que eu pensava em fazer, nunca, 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 nunca pensei que eu ia chegar a fazer, mas já conheci o processo, e aí depois dessa última tentativa foi a gota d'água. E aí eu falei, não, eu realmente preciso da bariátrica para chegar no meu objetivo, porque se eu engordar mais do que isso, eu vou chegar em outra experiência de quase morte. Então, resumindo a trajetória, eu fiz acompanhamento com nutricionista desde criança, não tive resultado. Fiz acompanhamento depois com endocrinologista, só que essa endocrinologista por volta de 2019, não tive resultado. Aí eu fiz o jejum intermitente, tive o resultado, mas aí minha imunidade caiu, peguei Covid, tive experiência de quase morte, voltei a engordar novamente. Como eu voltei a engordar novamente, e aí tentei o Monjaro, né, a última tentativa agora em janeiro de 2025. Com o Monjaro não deu certo, me restou a bariátrica. E aí, bom, tô no processo. Vou até entrar um pouquinho nos detalhes com vocês aqui, mas eu vou gravar outro vídeo para que a gente detalhe mais esse processo, né? Que é exame, passagem de médico, como foi minha primeira consulta com gastrologista, e o passo a passo das consultas de tudo que ele pede, né? Vamos lá. Primeiro, decidi que ia fazer a bariátrica, decidi primeiro mentalmente, escolhi. Primeiro, outra coisa importante de destacar é que eu sou da área da saúde, eu estou no último semestre da graduação de enfermagem, então eu sempre pesei esse risco-benefício, né? Sempre pesei os dois lados da balança. Só que acabou me vindo que entre uma doença, que seja diabetes, que seja a pressão alta, que seja a minha coluna, que dói muito, e o ter que repor vitamina, para mim isso vai ser nada perto de uma diabetes, perto de uma pressão alta. Então foi isso que me fez escolher realmente seguir por esse caminho. O benefício para mim vai ser muito maior, né? Fora que eu tenho 23 anos e, cara, eu tenho uma vida aí pela frente. E se eu não fizer isso agora, por mim, quem que vai fazer, né? E aí começa o processo. Uma dica para vocês é: nunca contem para as pessoas que vocês querem fazer a bariátrica. Até você ter
a plena certeza e colocar na sua mente. Por quê? Já tinha outras vezes que eu tinha tentado, que eu tinha colocado na cabeça fazer a bariátrica, e aí as pessoas vinham e falavam assim, você consegue emagrecer sozinho. Você vai fazer por falta de vontade. Teve até pessoa que eu conheço que falou assim, por que você não tenta emagrecer no natural, só que dessa vez com vontade? Para você ter noção de como é a crítica das pessoas, como das outras vezes eu tivesse tentado emagrecer sem vontade nenhuma, entendeu? E aí quando eu conto que eu já emagreci uma vez sem a bariátrica, eu falo, olha, você agora pode ir de novo. E aí é com esses comentários que a gente lida. Tem até uma colega que ela fala, ela é gordinha também, ela sabe todo o sofrimento. E quando eu falo com ela sobre o desejo de fazer a bariátrica, ela fala, mas você vai cortar uma parte do corpo que Deus fez. Para você ver o nível que as pessoas vão. E aí onde eu retruco, eu falo, tá, Deus fez esse corpo, eu não cuidei, e agora que você acha que ele prefere que eu pegue uma diabetes, que eu pegue uma pressão alta, do que realmente só repor uma vitamina, do que fazer a bariátrica e ter uma qualidade de vida. Você acha que Deus vai preferir isso? Para você ver assim o nível que as pessoas vão. É só falando essa parte para vocês saberem o que vem quando você diz assim, vou fazer e conta para alguém, né? Por isso você tem que estar com a mente muito boa para aguentar as pedradas que vêm, porque assim, outra coisa que eu percebi, as pessoas, elas querem te ver bem, mas elas não querem te ver melhor do que elas. Elas não querem. Opa, ligação. Voltei. Elas querem te ver bem, mas elas não querem te ver melhor do que elas, querida. Até inconscientemente mesmo. Isso é tão implantado na nossa mente de que nós queremos vencer primeiro que o outro, que a gente acaba fazendo isso, né? As pessoas acabam fazendo isso sem sentir. E dá para perceber, se você parar bem, dá para perceber que elas não querem que você faça, que elas não querem que você emagreça, que elas não querem que você conquiste alguma coisa que você está querendo muito, que depois você determina na sua mente, porque, na verdade, elas queriam ter feito aquilo para depois apoiar você, porque tem aquela sensação de eu quero fazer primeiro, eu quero conquistar primeiro, né? Continuando, decidi fazer, né, a bariátrica, e aí vou deixar para o próximo vídeo para contar para vocês sobre o processo que eu comecei, né? Depois, só finalizando, depois que eu decidi, né, eu contratei um plano de saúde, e aí também vou falar um pouquinho em outro vídeo sobre plano de saúde também, para ajudar vocês. Esse plano de saúde que eu fiz foi por uma empresa que ele não teve carência. Eu vou detalhar para vocês em outro vídeo, mas não teve carência nenhuma, por isso que o meu processo até é um pouco mais rápido, mas eu já tinha enrolado bastante. Acabou que isso me ajudou muito, o plano não ter carência. E aí agora estou me programando, fazendo as consultas para poder seguir com o processo da bari, né? Atualmente já passei no cardiologista, pneumologista, gastroenterologista e só sucesso, gente. Vou explicar para vocês no outro vídeo, acho que eu não vou ter gravado ainda, talvez, mas se inscreva no canal se você quer acompanhar essa minha trajetória. Tô fazendo isso aqui para mim, para você, pra gente mesmo, vamos se abraçar aqui, vamos pra luta, porque a nossa saúde, gente, ela vem em primeiro lugar. Ela vem em primeiro lugar. Hoje tem tanta gente que desmotiva você de fazer uma bariátrica para seu bem-estar, porque as pessoas pensam que é estética. Mas não é só estética, é qualidade de vida. É qualidade de vida, tá bom? Vou fazer o vídeo para vocês, se eu ver que tá tendo algum resultado. Mas eu vou fazer o vídeo para vocês sobre as minhas consultas e também vou fazer vídeo acompanhando, porque minha primeira consulta com cardio e com pneumo foi semana passada. Então tá tudo muito recente, sabe? Então vai dar para mim poder fazer o passo a passo, acompanhando com vocês até chegar o dia da bariátrica e após bariátrica, tá bom? Então tem muito chão pra gente andar junto, tá bom? Então se inscreve no canal, se puder, ativa o sininho e curte, né? Espero que vocês gostem do canal daqui por diante. É só o começo para nós.